Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu mundo começou a ruir naquela tarde de sábado. Eu tinha acabado de chegar em casa, quando acabei escutando, sem querer, uma conversa assustadora entre minha sogra e meu marido. Morávamos nos fundos do terreno da dona Ana. E era para lá que eu estava indo, quando passei pelo corredor e ouvi aquilo. Não vou admitir que você faça isso com a Marlene, Tiago. Isso é coisa de moleque. Foi essa a educação que eu te dei? Pensei, quando ouvi aquelas palavras, ué, que o Tiago andou aprontando? O Tiago falou qualquer coisa em seguida, mas eu nem entendi, porque ele falou meio baixinho. Lembro que coloquei minha cara na janela. O que está vindo aqui, gente? O que a senhora não vai admitir que o Tiago faça, dona Ana? Quando me viu na janela, ela empalideceu. Minha sogra ficou balançando a cabeça, olhando para mim, e ele também. Em seguida, ela falou qualquer coisa. Sabe aquela coisa que não tem nada a ver? Deu uma desculpa. E no fim acabou ficando o dito pelo não dito. Só que eu não sou tão tonta. Fiquei cismada. Como que não ficaria? Meu marido devia ter aprontado alguma coisa errada. Para minha sogra estar falando com ele daquele jeito. Eu já vinha notando mesmo que ele andava meio estranho. Só não imaginava o que de fato podia estar acontecendo. E olha, daquele sábado se passaram 3 semanas e tanto. E tudo acabou vindo à tona, pro meu desespero. Era grave do jeito que eu imaginei quando vi aquela conversa. Mas acho que não era tão grave quanto acabou sendo, porque eu sinceramente não esperava. Meu marido andava me traindo com uma colega de trabalho, pior. Acabou decidindo ficar com a outra, me deixando para trás. Eu fiquei perdida. Acho que foi o pior momento de toda a minha vida. O que mais doeu foi saber que ele já andava me enganando há muito tempo. Não era coisa recente. Imagine, 10 anos de relacionamento para tudo terminar em traição. Tínhamos 2 filhos, um de 6, outro de 8 anos. Nem nos nossos filhos ele pensou quando decidiu sair de casa. Foi um baque. Não sei como não morri. Como já disse, morávamos nos fundos do terreno da minha sogra. E desde o começo, ela deixou bem claro que aquela casa era minha e dos meus filhos. Que eu ia continuar morando ali o tempo que eu quisesse. Ela morava na casa da frente com a minha cunhada. A Vanessa também era casada e morava ali com o marido. E o bebezinho deles, recém-nascido, tinha poucos meses de vida. Olha, minha vida não foi fácil depois disso. Desde aquele maldito dia, pensei que não fosse suportar. Sempre que ele vinha visitar a mãe, ver os nossos filhos, me dava aquele aperto na garganta, aquela vontade de chorar. É duro amar uma pessoa e saber que essa pessoa não está nem aí. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Mas é aquilo, né? A gente tem que se acostumar. Principalmente quando não tem outro jeito.
como era o meu caso. Até que fazendo 3 meses que ele tinha me deixado. Esse homem teve a audácia de trazer aquela mulher ali em casa. Não exatamente ali na casa em que a gente morava, mas na casa da mãe dele. O que, convenhamos, dava na mesma, já que ficava no mesmo terreno. Olha, eu não acreditei quando vi. Deixou a mulher lá conversando com a dona Ara e veio dar um beijo nas crianças. Desde que ele tinha saído de casa, que a gente não se falava. Eu, tomada pela mágoa, pelo ressentimento, praticamente nem ficava perto quando ele vinha ver os nossos filhos. Até a pensão ele tratava direto com a dona Ana e não comigo. Eu não tinha estrutura sequer para conversar com ele. Nesse dia, assim que ele deu as caras ali em casa para ver os filhos, eu já tratei de sair. O problema é que eu não sabia que ele tinha trazido aquela mulher junto. Como que eu ia imaginar? Era muita afronta. Então, o que eu fiz? Deixei ele ali em casa e fui lá tomar um café com a dona Ana. E no que entrei pela porta, meu Deus, que momento! Meu Deus! Vi a cara daquela mulher, minha sogra, com aquele semblante estranho, com toda certeza, desconfortável com a situação. Nem sei quem que ficou mais incomodado, se eu ou se ela. Naturalmente que nem fiquei ali. Saí imediatamente, fui para a rua e comecei a andar sem rumo. Pior é que a fulana era bonita. Não posso esconder, era uma moça bonita, mais jovem do que eu, inclusive. O que só aumentou a minha amargura. O fato é que depois desse dia, se tornou comum ele aparecer com essa mulher, parece que só para me afrontar. Como eu já disse, não há nada no mundo com o que a gente não acabe se acostumando. Principalmente quando não há opção. Dona Ana, coitada, se via no meio de um fogo cruzado. Eu sentia que ela ficava do meu lado, tomava as minhas dores. Só que também não podia fazer nada. Lembro que um dia ela veio me falar: ai, Marlene, eu fico tão sem jeito quando o Tiago traz a Cristina aqui. Eu não acho certo com você, mas o que eu posso fazer? Fica tranquila, dona Ana. Eu entendo perfeitamente a sua situação. A senhora não tem culpa de nada. Cheguei mesmo a cogitar me mudar dali, procurar outra casa, para mim e para os meus filhos. Mas eu não tinha condição financeira de bancar isso. Ali, além de ser um canto meu, eu tinha segurança. Sem contar que a dona Ana me ajudava com as crianças. Por isso fui ficando, procurando me conformar. Até que um dia, minha ex-sogra apareceu em casa. Ficou rodeando. Percebi que ela estava nervosa, parecia querer me dizer alguma coisa. Pelas tantas, falou que precisava mesmo me dizer alguma coisa que parecia importante, mas não disse o que era. Repito, ela ficou... Eu insisti. O que é, dona Ana? A senhora pode falar. Foi aí que ela jogou a bomba. E se eu já estava acabada, aí mesmo é que praticamente morri. A Cristina, ela tá grávida.
sei como não caí dura no chão. Tentei disfarçar diante dela, mas depois que fiquei sozinha, comecei a chorar e não sei de onde saiu tanta lágrima. O despeito bateu fundo. Meu Deus, fazia 7 meses que ele tinha saído de casa. Mas apesar de já estar meio conformado, ainda estava com os nervos à flor da pele por conta de tudo. Detalhe, eu nunca tinha trocado uma palavra sequer com aquela mulher. Nunca sequer a cumprimentei. Nunca fiz questão de ficar perto dela. Quando o Tiago aparecia ali na casa da mãe, eu não colocava nem o nariz para fora da janela. Tudo para não ter o desprazer de ver aquela infame. Tempos depois, minha cunhada resolveu fazer uma reforma no quartinho do filho dela. E contratou um rapaz para fazer o serviço. E depois que ele terminou a obra, minha sogra veio falar comigo. Você não quer aproveitar para mexer aí na tua área, Marli? O Júlio trabalha bem, viu? E ó, não é careiro não, viu? Falei que era melhor deixar um pouco mais para frente, porque eu não estava podendo gastar. Mas aí ela falou que bancaria o conserto e depois, quando eu pudesse, pagaria para ela. Já fazia tempo que eu queria terminar aquela varanda. O serviço tinha sido começado, mas nunca terminado. Em resumo, a própria dona Ana conversou com o rapaz, ele foi dar uma olhada e dali a 2 dias começou o serviço. E olha, além de ser bom profissional, percebi que também era uma pessoa bem agradável, sabe? Um cara bacana. Lembro que um sábado eu estava de folga e a gente acabou conversando um pouco ali enquanto eu servi um café para ele. No meio da conversa, enfim, ele me contou que estava sozinho, não tinha ninguém. Tinha até morado com uma mulher durante algum tempo, mas que não tinha dado certo e no fim cada um seguiu o seu rumo. Não sei, mas percebi que ele olhava para mim assim com um certo interesse. E não vou mentir, aquilo meio que mexeu um pouco comigo. Depois da minha separação e de tudo que veio, sabe? A gravidez daquela mulher, por exemplo, aquilo acabou comigo. Eu andava me sentindo tão para baixo, minha autoestima no chão. Não sei, me fez tão bem perceber que, aliás, mais do que me fazer sentir bem, não posso esconder que também me senti, de certo modo, atraída. Até porque era um rapaz charmoso. Olha, eu podia até dizer que não, mas não estaria sendo sincero. Me sentia atraída por ele também. Quando ele estava para terminar o serviço, a gente voltou a conversar. Ele perguntou se eu podia lhe passar o meu número. Tinha gostado de me conhecer, me achado muito simpática, aquela coisa, né? E queria poder me mandar uma mensagem de vez em quando. Passei, claro. E também salvei o celular dele nos meus contatos. Foi desse modo que a gente começou a se comunicar. Olha, eu gostava tanto das coisas que ele dizia. Quando mandava mensagem, era sempre uma coisa assim bonita, carinhosa. Não comentei com ninguém que a gente andava se falando. Nem com minha ex-sogra, porque, não sei, eu fiquei com medo, né, de ela não gostar. Apesar de não ter nada a ver, porque eu e o Tiago estávamos separados já fazia muito tempo. Ele, inclusive, já estava vivendo com outra e seria pai daria pouco tempo. Quer dizer,
já tinha feito uma vida nova, né? Da qual eu, sinceramente, sabia que não fazia parte. Até que depois de um tempo, o Júlio me convidou para sair e eu aceitei. Deixei as crianças ali com a dona Ana e fui ao seu encontro. Olha, fazia muito tempo que eu não ria tanto, que eu não me divertia tanto. Até esqueci dos problemas que enfrentava naqueles últimos tempos. Mais do que me divertir, me deixei levar. A gente, quando passa tanto tempo no meio da tristeza, da melancolia, da solidão, é tão fácil, né? Se deixar levar. Troquei muitos beijos com ele. E sabe o que foi que eu acabei descobrindo? Que poderia haver uma vida nova, longe do Tiago. Eu poderia reencontrar a felicidade com outra pessoa. Por que não? Bastava eu me permitir. E quer saber? Foi exatamente isso que eu fiz. No nosso segundo encontro, acabamos indo para a cama. Foi tão bom. Gostei muito, apesar de me sentir meio presa, ter me reprimido um pouco. Em resumo, acabamos nos envolvendo. Dona Ana, que não é boba, logo percebeu que eu andava diferente. E andava mesmo. Mais feliz, mais sorridente. Eu sempre deixava as crianças com ela, para poder me encontrar com o Júlio. E numa dessas vezes, ela me olhou assim meio desconfiada e perguntou: escuta, Marlene, você anda saindo com alguém? Faz tempo que eu vejo você mais felizinha. Olha, eu fiquei tão sem jeito nessa hora. Só que em vez de dar uma desculpa, não sei, me invadiu assim uma coragem. Até porque eu não estava fazendo nada demais. Não estava cometendo crime nenhum. Então, em vez de dar uma desculpa, mentir, até porque era uma pessoa que sempre me tratou tão bem, preferi jogar limpo com ela. Lembro que falei: então, dona Ana, eu tô sim saindo com uma pessoa já faz um tempo. Puxa, que bom, Marlene. Você sabe que eu torço por você, né? E quando é que você vai trazer o rapaz aqui pra gente conhecer? Então, na verdade, a senhora já conhece. Já conheço? Ué, como assim? É o Júlio. Lembra daquele rapaz que fez o serviço ali na área da casa? Do que falei aquilo. Vi que a cara dela mudou um pouco. Não sei. Talvez tivesse ficado preocupada. Será que tinha ficado zangada por algum motivo? Só que em seguida deu um sorrisinho assim, sabe? O Júlio? Nossa, Marlene. Agora eu fiquei surpresa. Ué, surpresa por quê? Ele tá sozinho, eu também tô. É que eu, sei lá, não imaginava que você fosse querer alguma coisa com ele, sendo ele... Olha, ela nem terminou a frase, mas, sei lá, eu entendi o que ela quis dizer. Pela profissão dele. Sabe, pelo menos foi o que eu entendi, né? Estava se referindo a ele assim como alguém de uma condição inferior, pelo fato de ele fazer um trabalho assim comum, embora eu não tivesse certeza de que realmente era isso, né? E quando perguntei por que é que ela estava falando aquilo, ela me revelou uma coisa que eu juro, jamais poderia imaginar. Não tinha nada a ver com aquilo que eu imaginei. Até porque, em nenhum momento, o Júlio tinha tocado naquele assunto comigo.
Olha, eu estremeci quando ela falou. Quando eu perguntei o porquê daquele comentário, a dona Ana falou, pro meu assombro: ué, o Júlio não te disse que ele é irmão da Cristina? Irmão da Cristina? A senhora tem certeza? Claro que tenho, né? Foi o Tiago que indicou ele pra Vanessa quando ela foi fazer a reforma do quarto do Pedrinho? Olha, eu fiquei de cara. Na verdade, não consegui nem entender a emoção que senti naquela hora. Fiquei até sem saber o que dizer. Meu Deus, ele era irmão da Cristina, a mulher que tinha sido a responsável pelo fim do meu casamento, a infame que tinha acabado com o meu casamento, com a minha vida. Claro que recebi muito mal aquela notícia. E também não entendi por que é que o Júlio nunca me disse nada. Meu Deus, como que eu podia imaginar? Ele, irmão justamente daquele infeliz. Nem a dona Ana comentou nada comigo quando combinou o serviço. Se ela tivesse me falado alguma coisa, eu talvez nem tivesse aceitado que ele ficasse ali em casa trabalhando por razões óbvias. Olha, eu me senti muito mal. E quase desisti do encontro que tinha marcado com ele. Na verdade, só fui para confrontá-lo. Quando ele veio pro meu lado, me deu um beijo, cheguei a virar o rosto. Por que você nunca falou que era irmão da Cristina, hein, Júlio? Ué, você não sabia? Eu sei que você soubesse. Pois é, todo mundo sabia. Só a tonta aqui que não sabia. E acho que você devia ter me contado. Tá, mas, bom, isso muda alguma coisa entre nós? E você ainda pergunta? Tua irmã acabou com o meu casamento, Júlio. Destruiu minha vida. Tá, mas não tem nada a ver com os rolos da Cristina. Nem dela e nem do Tiago. Eu nem te conhecia. Só fui te conhecer quando comecei a fazer o serviço lá na casa da Vanessa. Ele falou um monte pra mim. Confessou, inclusive, que estava apaixonado. Coisa que nunca tinha dito até então. Olha, na hora, eu, pelo fato de estar ali com sangue quente, acabei brigando com ele, dizendo coisas que talvez não devesse ter dito. Mais do que isso, no impulso, terminei tudo. Pedi que ele nunca mais me procurasse. Até que depois, sabe, pensando com mais calma, bateu um certo arrependimento. Achei que tinha sido exagerada demais, dura. Só que mesmo assim fiquei na minha. Sabe, o orgulho, não o procurei. E ele também não veio atrás de mim. Só que tudo acabou parando nos ouvidos do Tiago. Pelo jeito, nem ele nem a Cristina sabiam ainda que a gente andava envolvido, eu e o Júlio. Com certeza a dona Ana tinha contado para ele, pro meu espanto. Como se tivesse algum direito. Meu Deus, tem coisa que a gente... O Tiago veio me cobrar. Verdade que você anda saindo com o irmão da Cristina, olha? Qual é a tua, hein? Tá fazendo isso para me atingir? Olha, eu olhei para a cara dele e não conseguia atinar no que falar. Mas era muita audácia. Era muita cara de pau. Ele me fazia aquele tipo de cobrança depois de tudo que tinha feito.
Batemos boca feio. Falei que não ia admitir que ele ficasse se metendo na minha vida. E não ia mesmo. Ele que fosse cuidar da mulherzinha dele. Ele ficou mordido, eu percebi. Só não sei se foi de ciúme, despeito, orgulho ferido. Olha, chega a ser engraçado. A pessoa te abandona por causa de uma outra e depois não aceita que você tente seguir com a tua vida com outro. Não quer, mas não larga o osso. No fim, acabei tomando uma decisão. Vou ficar sozinho, me afastar de vez do Júlio e de qualquer outro homem. Mas tomei essa decisão não porque o Tiago quer, mas porque eu quero. Porque assim decidi. Sabe, tem hora que a gente chega à conclusão de que é melhor ficar sozinha do que, sei lá, é tanta desilusão. Eu estava até gostando do Júlio. Não vou dizer que estava apaixonada, mas estava gostando dele, da sua companhia. Mas sabe, até o fato de ele não ter me contado nada do parentesco dele, de ser irmão daquela... Olha, até isso acabou me deixando tão decepcionada. Parece até que o encanto se quebrou. Desanimei. Acho que perdi um pouco da confiança. Senti que ele até meio que se aproveitou da situação, do meu momento de fragilidade que eu estava passando. Tanto que, apesar de ter dito, sabe, no dia da briga lá, que estava apaixonado e não sei mais o quê, nunca mais me procurou. Tudo bem, fui eu que terminei, mas se ele tivesse tão apaixonado mesmo, do jeito que falou, teria me procurado depois. Só que não veio. Sequer mandou uma mensagem para perguntar como eu estou. Isso me deixou mais pensativa ainda e mais desanimada. Quer saber? Ele que fique no canto dele, que eu vou ficar aqui no meu. Repito, estou tão desanimada, tão decepcionada. Acho que o melhor para mim, pelo menos agora, é ficar sozinha. Cuidar de mim, dos meus filhos, virar a chave. E o mais importante, não vou deixar ninguém mais me machucar, me iludir, me enganar. Nem o Júlio, nem o Tiago, nem outro homem qualquer. O Tiago muito menos, né? Até porque, pelo menos isso eu já entendi. Já é página virada. Já é vento que passou. E quando eu estava me animando, sabe? Para quem sabe, me recuperar. Aí veio esse acontecimento todo, sabe? Eu me sinto tão esquisito quando eu penso em ficar com alguém que é irmão da mulher que rebentou com o meu casamento, que me causou a maior tristeza da minha vida. E ele nem para me dizer isso. Eu sou irmão dela. Tanta decepção nessa minha vida, meu Deus, que eu cheguei a essa conclusão. Pelo menos por enquanto. Me deixa quieta aqui, no meu canto. Me deixa ficar com os meus filhos e cuidar da minha vida. Cicatrizar as minhas feridas.